Nós vamos falar sobre saúde bucal. E na saúde bucal nós temos que atentar para a doença cárie, o que é? Na verdade, a doença cárie é uma doença que tem um fundo infeccioso e ela advém da ação de bactérias ou micróbios que a gente tem presente na boca. E esses micróbios, então, eles estão grudados, aderidos à estrutura dura do dente e, consequentemente, eles aproveitam o açúcar da nossa alimentação, e o açúcar pode ser de diversas formas. Ele pode ser através do maravilhoso pudim que eu tenho certeza que vocês fazem, pode ser através de um refrigerante, pode ser através do açúcar que nós adoçamos o nosso café diariamente, né? E então com isso a gente dá combustível para que essas bactérias que estão grudadas nessa placa bacteriana, nessa estrutura mais mole que está junto ao dente de sujeira, elas utilizem esse açúcar e como subproduto no metabolismo delas produzem um ácido como se fosse um ácido de bateria, por exemplo. E esse ácido então ele começa a derreter a estrutura dentária, que é muito dura, mas por ação disso ela vai se tornando desmineralizada. Então começa pela primeira camada do dente chamada esmalte, ela vai derreter o esmalte, depois ela vai comprometer a segunda camada que parece osso de dentina e ela vai chegar e do dente e a polpa dentária. No início pode ter dor com alimento frio, dor com alimento quente, mas depois com o tempo pode desenvolver uma inflamação importante dentro dessa estrutura da polpa, desse nervo do dente, e levar uma dor muito forte, depois a morte do dente e uma infecção que ultrapassa a raiz desse dente e que pode evoluir aqui, por exemplo, para a região do pescoço, pode evoluir para a região debaixo do olho, para a própria bochecha. Em alguns casos, se não tiver o devido tratamento, se não o dentista não abrir, prescrever o remédio adequado, pode levar até o paciente à morte, pode dar febre, né? E aí a gente pode ter uma situação indesejável, uma situação pela qual nós podemos trabalhar e evitar. Então, isso é a primeira doença, a doença mais importante. Não adianta nós dizermos para o paciente que o paciente não pode comer açúcar. O açúcar está presente na nossa cultura. Se vocês lembrarem lá, um dos primeiros ciclos históricos que a gente tem no Brasil é o tal do ciclo do açúcar, né? Depois nós tivemos o ciclo do ouro, depois o ciclo do café, mas o açúcar foi um dos primeiros. Então, o açúcar está presente na nossa cultura e realmente a gente vai ter que conviver com ele. Então, como que nós podemos nos livrar da cárie mesmo comendo açúcar? E o nosso idoso também. Nós podemos nos livrar da cárie a partir do momento em que a gente não deixe muito tempo o açúcar na boca e não ofereça para o nosso idoso muitas vezes o açúcar. Então, isso é um dado bastante importante que a gente tem que atentar para isso. Então, escovando bem os dentes com a escova macia, escovando o dente de cima para baixo, puxando da gengiva, o dente de baixo para cima, escovando essa região próxima aqui ao lábio, né, a região por fora e também a região por dentro, próximo ao céu da boca e próximo da língua. Um outro aspecto, quando nós escovamos, nós não escovamos os dentes, a gente escova a boca. E lembrar que em cima da língua vai reter placa bacteriana e pode reter ali açúcar, né? E esse açúcar então depois passar para a placa que está próxima aos dentes e continuar produzindo e alimentando a cárie. A segunda doença, não menos importante, é chamada de doença periodontal. Periodontal porque ela está na volta do dente. Ela começa por uma gengivite, que é um sangramento na gengiva, e a partir disso, então, ela vai evoluindo com o tempo. Associada à gengivite, à placa, principalmente na região inferior, próximo da saída das glândulas salivares, aqui na região da bochecha, pode o cálcio da saliva calcificar essa placa bacteriana e essa placa bacteriana se tornar um tártaro. O tártaro nada mais é do que a placa dura, que se tornou como se fosse um tijolo, digamos, próximo da nossa gengiva. E, consequentemente, ela vai reter cada vez mais sujeira e aí a gente entra num ciclo vicioso. A partir então, da gengivite, essas bactérias vão produzindo ácidos, vão produzindo as suas excreções e isso vai destruindo o osso que prende o dente, a raiz do dente
a mandíbula ou a maxila, e também vai destruindo o ligamento que existe, que prende a raiz do dente ao osso. E, consequentemente, o dente vai afrouxando e cai. Pode sair um pouco de pus na volta da gengiva e o dente perder totalmente a implantação. É como se tivéssemos uma erosão na volta desse dente. Isso as pessoas mais antigas chamavam de piorreia. Então, essas duas doenças mais prevalentes na cavidade bucal e, infelizmente, na nossa realidade, a gente sabe, né, pelos dados epidemiológicos do SB Brasil, Saúde Bucal do Brasil, um levantamento nacional feito em 2010, que é esperado com que metade dos idosos já não tenham dentes, já não tem nenhum dente na boca. E a maioria deles vai ter perdas bastante importantes e depois vão ter que utilizar próteses que nem sempre são as melhores alternativas, né, para que eles consigam então fazer a sua alimentação, conversar da forma mais adequada. Então a gente acaba tendo perdas importantes nesse processo. Certo? Continuemos juntos nessa caminhada.